Ai, que vergonha, amiga. Ainda bem que é você. Tô me sentindo assim, o Adib vindo fazer um podcast da CIMED. Bem-vindos ao terceiro episódio do Pauta e Prosa. E para essa pauta de hoje, essa prosa de hoje, eu trouxe a doutora Gabriela, porque a gente vai falar um pouquinho de beleza e estética, que eu sei que é um assunto que todo mundo gosta. Eu, particularmente, sou paciente assídua da doutora Gabi, já fiz dente, já fiz queixo, já fiz tudo. Tô me preparando para fazer ainda mais coisas. E hoje a gente vai falar um pouco disso, que é a estética que move a autoestima de muitas mulheres. E pra gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a doutora Gabriela? Bom, boa tarde. Bom, gente, por trás da doutora, né, tem um CPF, uma pessoa. Eu sou cirurgia dentista, formada pela USP e especialista em harmonização orofacial. E eu trabalho na área da harmonização já há 4 anos. Sou muito realizada no que eu faço. E me conta um pouquinho, como que você chegou até a odontologia? Porque para você ter chegado até a estética, você chegou primeiro à odontologia. Como é que foi esse processo? Você sempre quis desde criança ou você foi se apaixonando ao longo do tempo? Bom, não era meu sonho ser dentista. Na verdade, eu sempre quis ser médica. E eu fiz cursinho por alguns anos, né? Mas a nossa linha do sucesso, ela não é muito retilínea, né? Então, eu fiz cursinho, passava em alguns vestibulares de medicina, mas eu queria pública. E aí, então, eu me cansei. E uma amiga falou, Gabi, você é da área da saúde, por que você não tenta odontologia? E eu nunca tinha pensado, eu não tenho pessoas próximas que são dentistas. E eu falei, bom, eu vou tentar, né? E foi aí que eu passei na USP. Fiquei em segundo lugar, para minha surpresa, porque eu fiquei muito feliz. E comecei a odontologia e eu falo que a odontologia acho que se apaixonou por mim primeiro, para depois eu me apaixonar por ela. Então, eu realmente me encontrei assim na área da saúde e, acima de tudo, nós somos da área da saúde, né? Então, muito além da medicina e hoje eu nem me imagino como médica. Sou totalmente apaixonada pela odontologia. E como que a odontologia te trouxe até a estética? Bom, a estética já era algo que era meu, né? O meu universo. Eu sempre fui desse universo da beleza, sempre gostei muito. Desde pequena eu era a sobrinha, a prima que maquiava todo mundo, sempre gostei muito disso. Então, eu sempre tive essa aptidão, sabe? Mas eu não tinha me encontrado ainda. Mesmo porque a harmonização, ela só surge em 2019, né? Eu entro na faculdade em 2018. E a harmonização como especialidade, ela estava se consolidando ainda. Era uma época que os dentistas faziam assim escondido, um botox, era muito polêmico, até mesmo na medicina, né? Então, eu fui me encontrando aos poucos. Quando eu me formei, eu pensei que hoje tem outras áreas, como a prótese, né, que é a parte de dentadura, também a estética, né, uma reabilitação, mas eu não estava feliz. Só que é aquela história, né? A gente começa a escutar os outros, não faz isso porque não dá dinheiro, faz isso porque dá dinheiro. E aí, por um tempo, até eu terminar assim, né, colocar isso consolidar esse pensamento, eu falei, não vou fazer, porque, isso der errado, né? Mas um belo dia eu falei, se der certo, né? Por que não? E aí foi onde eu me matriculei no curso de especialização e aquele universo se abriu pra mim, assim, lindamente. Você se formou em que ano? Eu me formei em 2021. Aí eu comecei na harmonização no final de 2021, né? Foi esse ano aí sabático que eu tirei pra tentar me encontrar. E eu realmente, assim, eu gostava, mas eu não era apaixonada. Até que encontrei a harmonização e foi uma paixão, assim, à primeira vista. E é legal que você cita que essa história de harmonização começou em 2019. Quando eu comecei a trabalhar com marketing foi em 2020. E eu lembro que ainda estava começando Sim. isso dos dentistas, esse processo de harmonização. Sim, era um período assim que a gente fazia até escondido, porque não podia. Exatamente. Era uma área médica. E hoje a harmonização, ela se consolidou como uma única especialidade dentro da odontologia. Todas as outras áreas, pode ser dermatologista que atua, um biomédico, né? São também outras profissões importantes que atuam na área, mas essa especialidade é nossa só, não é de mais ninguém. Então, como a harmonização facial é uma especialidade exclusiva da odontologia, reconhecida pelo MEC, pelo CFO, que é o conselho nosso, né? Então é uma conquista dos dentistas mesmo. E é muito importante você citar isso, porque lá no começo também tinha essa polêmica de que quem faz harmonização são só os médicos. E agora vocês conseguiram um direito de vocês, que é uma especialidade dos dentistas. É que assim, ela veio como uma área, né? A gente se igualou um pouco na medicina nesse ponto. Então tinha muito preconceito. Mas a odontologia, ela é uma área desmembrada da medicina, né? Até
na época acho que do Império, algo assim, tinha isso, né? A odontologia ela era cabeça e pescoço, então ela era uma especialidade médica. Então, como é uma especialidade muito grande, a gente não é parte da medicina, a gente é uma secundária, né? Então, ela se desmembrou. Então, com a harmonização foi a mesma coisa, ela surgiu na medicina, mas hoje ela é consolidada na odontologia. Então, assim, é a nossa área mesmo. Que legal, essa é uma informação que eu nem sabia, inclusive. E antes, a odontologia era exclusivo de quem queria cuidar dos dentes, Sim, usar um totalmente. aparelho, fazer uma obturação, e hoje é muito além disso. Entrou no ramo da autoestima mesmo, das mulheres se sentirem mais bonitas, Sim, de bem com o espelho, isso é muito importante. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência cuidando dessas mulheres, porque você, como vocês podem ver, é uma mulher muito bonita, que sempre gostou dessa área da beleza. Como que é para você trabalhar nesse processo de autoestima das mulheres? Olha, eu me encontrei servindo outras mulheres. Hoje, praticamente 90% do meu público é feminino. Eu tenho muitos homens que vêm através das mulheres. Então, é uma área que, acima de tudo, eu estou para servir as mulheres. E ser esse instrumento que conecta, né, esse processo de redescoberta, porque a maioria de nós passamos por processos, seja uma gravidez, seja um emprego, um divórcio, um casamento. Então, muitas vezes a mulher ela vai se deixando de lado, né? E aí entra um profissional na área da saúde para fazer essa reconexão. Então, essa mulher que eu era no passado e a que eu me tornei hoje. E às vezes a gente se torna alguém muito distante do que a gente era. Então, quando a gente consegue fazer e ser instrumento disso, é assim algo fantástico. Assim, eu tenho muitas histórias de muitas mulheres e cada uma delas me marcam assim particularmente, sabe? Porque eu trato com muito carinho, eu tento personalizar cada uma delas e assim é algo tão legal a gente ver que elas entram de um jeito e não é só sobre autoestima, não é só sobre eu me sentir bonita, vai muito além disso, assim, ela se reconectar, ela se redescobrir, se olhar no espelho com mais carinho, é muito especial. Eu, inclusive, tenho meu depoimento para dar, porque eu sempre, desde criança, eu nunca gostei do meu sorriso. Eu já usei aparelho e eu sempre pensava que quando eu pudesse, eu queria fazer o meu sorriso. Sim. E eu cheguei a contactar alguns profissionais, só que ninguém que me deixasse seguro o suficiente, porque é o nosso sorriso, é o nosso cartão de visitas, é muito difícil você colocar isso na mão de alguém. Até que eu te conheci, propus, falei, Gabi, eu quero fazer o meu sorriso. Nossa, já faz 2, 3 anos. Vai fazer 2 anos Nossa, que eu tô aqui com o meu sorriso renovado e fez uma diferença tão grande na minha vida, porque mexe em tudo. Totalmente. Na hora que você vai tirar uma foto, você não tem coragem de sorrir. Eu tinha muito problema na hora de gravar vídeo, porque me incomodava e às vezes eu não postava, porque eu não gostava do meu sorriso no vídeo. Eu ficava virando, eu ficava editando. E isso traz uma segurança pra gente que só quem vive sabe. Porque quando a gente fala de estética, às vezes parece algo muito distante, muito fútil, muitas vezes. E não, e mexe em todos os âmbitos da nossa vida. Sim. Isso da estética, né? A aparência não importa. Eu acho que a gente tá saindo dessa era, né? Indo para uma era que nós vivemos no mundo, um mundo visual. Você sabe muito bem disso, né? Sim. Então, quando a gente não se reconhece, não se sente bem, é muito além de ser bonito. Nós vivemos no mundo visual, nós contemplamos as coisas, seja uma obra de arte, uma pessoa, uma comida bonita, né? E essa era de rede social trouxe muito isso. Sim. A gente quer algo bonito que enche os olhos e com a aparência não é diferente. Então, isso trouxe essa mudança de paradigma, né? Então, antes, assim, era bonita, só que era muito famosa, e hoje não, isso é muito acessível, né? É mais palpável, então a gente quer se sentir bem, né? Quer se sentir conectada com a nossa essência, né? Então, é muito legal, assim. E eu vejo em você, né? E eu não acho que é uma simples coincidência, assim, uma mudança até de posicionamento, né, de segurança, de trazer essa Marcela que você talvez tinha deixado um pouco escondida por conta de uma insegurança, né? Exatamente, e é muito louco, até vou falar, mas é uma fala um pouco polêmica, mas as pessoas compram beleza. Totalmente. É difícil quem não se apegue a isso, principalmente quando a gente fala do digital. Sim. Tem os arcaicos, digamos assim, que ainda acredita que não, que as pessoas compram autenticidade, mas as pessoas compram beleza. Elas querem ver aquilo que é bonito, elas querem admirar aquilo que é bonito. Eu, por exemplo, não sei se é porque era uma insegurança minha, mas a primeira coisa que eu vejo de uma pessoa é o sorriso. Sim. Então, às vezes, eu vejo um vídeo e falo, nossa, que sorriso bonito, olha como essa pessoa fala. Então, as pessoas compram isso. E hoje, falar de estética é muito importante justamente porque é acessível. E antes não era. Totalmente. Eu tenho pacientes, inclusive, eu tenho, assim, um leque muito grande. Eu fico muito feliz por isso.
Não por conta de preço, né? Mas eu acho que o meu posicionamento me torna uma pessoa mais acessível. Eu tenho pacientes que são desde funcionárias domésticas até grandes empresárias. E é muito legal isso, porque a gente vê como que a estética ela tá democrática, né? E todo mundo tem que se sentir bem, independente de quem você é, com que você trabalha, a sua imagem vende, ela é muito importante. E ninguém contrata um profissional, lógico, né? Que muitas vezes a aparência não é o único caso, né? Não é a primeira coisa que a gente tem que ver. Existe todo um estudo por trás. Mas a gente compra a pessoa pelo que ela é, pelo arquétipo dela, pelo posicionamento, né? Então, assim, isso gera muito mais credibilidade. Com certeza. E dentro dos procedimentos que você mais faz hoje, o que mais tem no seu consultório? Olha, hoje, o que pauta a beleza é naturalidade. O meu posicionamento é voltado para naturalidade, mas assim, existe um carro-chefe que 90% dos pacientes chegam até a mim, que é o Botox, né? O Botox, ele promove aquele relaxamento dos músculos. Antigamente, todo mundo achava que Botox era tudo, era esticar o rosto. E, na verdade, ele é uma porta de entrada, né? Muitos pacientes chegam até a mim, eu quero fazer Botox. Ele é uma porta de entrada, mas não é o procedimento principal. Hoje, a gente está indo para uma área mais voltada para regeneração celular, para cuidado estético, pensando em gerenciar o envelhecimento. Então, às vezes, o Botox ele fica de escanteio e aí começa a entrar essa estética regenerativa. Então, hoje se fala muito de PDRN, de biologia molecular, celular, esses cuidados com a pele, peptídeos. Então, ela tem avançado para esse lado e que é o lado da naturalidade, né? Então, assim, não de te transformar, de te preencher demais, mas apenas para te reposicionar, te reestruturar. E isso vai envolver, por exemplo, desde essa estética regenerativa até fios de PDO, preenchimento suave, bioestimulador de colágeno, que é o que todo mundo está falando hoje em dia. Então, são procedimentos que eles estão entrando mais em peso porque eles conseguem fazer um resultado mais eficaz e mais duradouro também. Em questão de idade, porque antes pensava-se que os procedimentos eram para mulheres mais velhas, que já estavam ali com as ruguinhas, só que hoje também pode ser tratado como uma prevenção. Sim, por exemplo, claro. Eu tenho 26 anos, se eu quiser fazer para prevenir que futuramente eu tenha uma ruga, eu posso. Por exemplo, eu fui semana passada fazer um ensaio fotográfico, aí na hora que eu vi, eu tava com um bigode chinês tão grande, que eu falei pro fotógrafo, você faz favor de tirar isso daí. Porque é uma coisa que incomoda e que eu posso prevenir. Claro. Na hora eu já até pensei, falei, meu Deus, eu preciso falar com a Gabriela. Mandar mensagem pra ela agora. Agora, eu vou sair daqui, eu vou mandar um WhatsApp, porque não tem condição. Vai ter que resolver no Photoshop. Realmente. Mas eu posso resolver também com a prevenção. Gente, a naturalidade é isso, a gente trabalhar com prevenção. Além da naturalidade, acho que uma segunda palavra que eu mais falo para as minhas pacientes é prevenção. E quanto antes, melhor. Claro que a gente não vai fazer intervenção numa menina de 16 anos. Mas, por exemplo, a gente pode começar com uma limpeza de pele, um home care com cuidados. Eu falo por mim, gente. Desde os meus 13 anos eu uso protetor solar. Por isso que ela tem essa pele bonita. Fica aí. Assiduamente. E eu comecei na dermatologista, na época que a gente ia na dermatologista para pegar aqueles manipulados, sabe? Nem tinha essa estética regenerativa hoje. E eu lembro, assim, que todo mês eu pedia protetor solar. E eu comecei cuidando de mim, assim, me hidratando muito bem, me alimentando. Então, a estética, ela começa aí, nessa prevenção. De você chegar com uma paciente, às vezes, que quer fazer uma intervenção. E você ser aquele profissional que posiciona também e fala, peraí, que agora não é o momento. Vamos começar com uma coisa mais suave, um microagulhamento, por exemplo, né? Até as meninas de 20 anos hoje que, né, por conta do nosso estilo de vida, as pessoas estão envelhecendo um pouco mais rápido, mas aí que entra todos esses procedimentos para a gente cuidar e aí prevenir e gerenciar tudo. Então, isso que você falou de posicionar também o paciente é muito importante. Porque eu, por exemplo, já cheguei pra você e falei, Gabi, eu quero colocar mais boca. E aí você fala, não, Marcela, vai ficar desproporcional. Primeiro a gente tem que fazer para depois a gente fazer um pouco mais de boca, e aí pra ficar... Queria deixar o beijo daquele tamanho. Mas porque se deixar por nossa conta, a gente vai fazendo, porque tem essa coisa do fiz uma vez, quero mais, quero mais, quero mais. Então, cabe ao profissional posicionar também o paciente. Totalmente. As minhas pacientes tem umas que me mandam áudio assim, eu tô viciada, eu quero... Tem paciente que quer toda semana estar lá, para sentir que ela está fazendo algo. E aí que entra o nosso posicionamento, né? Como profissionais, quem manda no tratamento somos nós, a gente pode sugerir, né? Atender também as demandas, porque a escuta é muito importante. Mas claro, né? Posicionar e falar, peraí, que agora não é o momento disso. Vamos fazer algo menos invasivo? Vamos fazer uma intervenção diferente? E eu vejo que hoje as redes sociais, elas são ótimas, né? Mas elas contaminam a cabeça dos pacientes.
O Dr. TikTok, por exemplo, eles já chegam com todo o plano de tratamento para eles, assim, ó, eu quero isso, isso, isso. Quando não, trazem uma foto com filtro, eu quero ficar assim. Aí eu falo, mas isso não existe. Eu não vou conseguir te deixar assim, nem se você fizer cirurgia plástica. Então, cabe ao profissional colocar o paciente no lugar com carinho, né? Tratar muitas vezes o dismorfismo, que é essa distorção de imagem que muitas pessoas têm, e eu acabo encaminhando pacientes também para terapia. E aí a gente posicionar ele e até fazer também essa redescoberta. Falar, ó, você tem um traço tão bonito, vamos realçar isso? Vamos tentar amenizar aquilo, né? Pra gente também conseguir cercar o desejo dele, mas de forma natural, até para ele não virar uma alegoria, uma bizarrice, né? Isso é motivo de chacota e até uma antipropaganda pro meu trabalho, porque eu não quero isso, né, pros meus pacientes. E você já relatou ou presenciou casos de pessoas que realmente chegam com distorção de imagem assim bizarra? Muitas. Tem algumas pacientes que eu consegui fazer esse caminho inverso. Algumas a gente acaba perdendo porque elas querem, né, buscar essa aprovação, mas não só na minha carreira assim, particular clínica, mas como eu também participo de monitorias, de cursos, a gente pega alguns casos extremos de pessoas que infelizmente acabaram caindo em mãos de profissionais, né, diga-se de passagem, que infelizmente tem uma visão distorcida, ou fizeram aplicação de PMMA, por exemplo, que é um produto extremamente perigoso, ele é um silicone industrial, né, que não tem finalidade estética, apesar dele ser autorizado, mas não para isso. E aí essas pacientes, elas se transfiguram, assim, chega até ser uma bizarrice. E aí é todo um processo que você tem que trabalhar com a dor desse paciente, né, ele é multiespecialidades, digamos assim, porque aí a gente tem que trabalhar com médicos também, psiquiatras, muitas vezes, outras especialidades para poder intervir e ajudar, porque são casos extremos, claro, mas existem. E todos nós temos um pouco de distorção de imagem, isso aí faz parte desse mundo de hoje, né, de rede social, então a gente não consegue se enxergar como a gente vê. Sim. Isso naturalmente, né? Eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma visão nossa 2D. Então, quando eu me olho no espelho, eu estou vendo uma chapa, que é uma imagem de espelho. Eu não estou me vendo 3D, como eu posso te ver, por exemplo. Então, os pacientes, eles já têm essa distorção, isso é natural, né? Assim como eu também não me vejo como eu realmente sou. Então, às vezes, uma proporção, algo que realmente é bonito, eu acabo não conseguindo ver porque eu tenho uma visão 2D e não tridimensional. Então, como profissional, a gente tem que saber mostrar isso para o paciente, claro, com muita calma, né? Personalizando esse tratamento. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Eu acredito que esse tato é nativo dos profissionais da saúde, porque quando a gente, principalmente da estética, porque quando a gente fala de autoestima, mexer na imagem, igual eu demorei para conseguir confiar meu sorriso a alguém, sim, porque é algo que mexe diretamente. Acho que é necessário ter esse tato de conversar, de às vezes mostrar. Por exemplo, hoje eu estava cobrindo a palestra de um fotógrafo que ele falou que tem gente que chega lá, tem uma distorção de imagem, só que não cabe a ele falar, ah, não, isso é bonito, isso não é. Ele fala, vamos evitar então esse ângulo, vamos tentar outro, porque é o que cabe ele ali. Diferente do profissional da estética, para você já cabe falar, olha, esse seu ângulo é bonito, a gente pode realçar, ou esse daqui não tem o porquê mexer. Muitas pessoas, inclusive a gente vê casos horrendos na internet de pessoas que mexem no nariz sem nenhuma necessidade. Exatamente. E aí dá problema, a pessoa depois se arrepende, porque é algo que não necessariamente precisava, só que ela não foi orientada para aquele profissional que ela procurou. Muito além, assim, de ser um injetor, nós somos visagistas. Então, eu tenho que entender o contexto daquele paciente. Tanto, por exemplo, a etnia daquele paciente, qual que é a profissão dele, o que ele faz? Por exemplo, eu não posso fazer uma boca extremamente exagerada numa juíza, a menos que ela queira, né? Não posso fazer isso com ela. Ela é uma mulher que tem que transparecer uma seriedade. Então, é uma personalização do tratamento dela. Então, tem que ter esse cuidado, entender o contexto do paciente. E, claro, é um processo, né? Esse paciente, ele chega para mim muito cru. Muitas vezes ele nunca fez nada, ele quer sair fazendo tudo, ou então ele tem muito medo. Então, isso é um processo. A gente vai se afeiçoando ao paciente e essa confiança é muito importante, né? Do profissional poder ter isso com o paciente, ter essa relação. E aí, aos pouquinhos, claro, tem paciente que já chega na primeira consulta, você já se solta. Outras não, eu preciso ter aquele tato, aquele cuidado para poder chegar ao resultado final que ele quer, né? E muitas vezes de mostrar para ele que não é por aquele caminho, é por outro caminho que a gente vai conseguir obter aquele resultado satisfatório e duradouro também.
E como que é o processo? Quando a pessoa chega até você e fala, Gabi, eu não sei o que eu preciso, mas eu quero fazer algo. Como que funciona essa triagem com você, Gabriela profissional? Quando o paciente chega para mim cru, eu quero fazer alguma coisa. Eu tenho que ter esse tato justamente. Então eu sempre pergunto, o que que te incomoda, né? Claro, por exemplo, a gente tem liberdade, né? Quando eu fiz seu queixo, falei, vamos fazer um queixo, vai ficar bonito, vai te deixar proporcional, mas é diferente. Agora aquele paciente que chega pra mim, eu preciso ter esse tato. Por quê? Se eu chego e falar assim, você tem que fazer o nariz, e aí ele não quer, nunca nem reparou naquele nariz, eu posso criar uma neura nele. Então tem que ter esse cuidado. Então, eu vou aos poucos. O que te incomoda? Me incomoda, não sei, eu acho que o meu perfil é estranho. Ou então, eu tenho uma paciente em específico que ela chegou até mim com o nariz. E ela, não, porque o meu nariz era grande. E aí, com um jeitinho, não é o nariz que é grande, é o seu queixo que tá muito retraído, dá essa impressão. Mas aí é um processo, né? De falar com cuidado, tentar reconhecer aquele paciente, se existe alguma distorção, porque senão aí eu vou criar outra neura. E não é esse o caminho, né? Muitos profissionais da estética, eles vão por esse lado de serem injetores. Então, vender bastante ml para vender um tratamento caro e lucrar. Ganhar dinheiro. Exatamente. Mas a gente tem que ter esse cuidado com o paciente, porque na verdade, né, quando você chega assim, com esse monte de informação, além de confundir o paciente, ele vai ver que você só é um mercenário ali que quer ganhar em cima dele. Então, esse cuidado, eu acho que é o que me faz captar muitos pacientes. Às vezes de barrar e falar assim, não é momento disso. Vamos por esse lado? E isso é muito legal, eu acho que é o que conecta, que traz muita confiança também. É a humanização. Toda profissão, eu acredito fortemente que precisa desse lado humanizado. Assim como eu trabalho com publicidade e marketing, às vezes alguém vai chegar até mim achando que o problema está no marketing, mas não está, às vezes está na gestão, está no comercial, e cabe a mim ser humana de mostrar para ele que o problema não é o marketing. Por mais que eu perca dinheiro, perca aquele cliente, eu estou sendo humana com o problema dele. A mesma coisa você, se a pessoa não precisa ou se não precisa de tudo aquilo, você tem que ser humano o suficiente para poder mostrar para aquele paciente, por mais que às vezes você não ganhe dinheiro ali naquele exato momento. A minha profissão é uma profissão de resultado, né? Então, os pacientes, eles querem resultado acima de tudo, eles querem chegar naquele ponto, né? Que é a demanda deles. Então, a gente tem que ter esse cuidado de explicar para eles, de mostrar para eles esse processo, porque senão você vai virar só mais um injetor, mais alguém que quer ganhar em cima dele, apontando defeitos. E eu não trabalho por esse caminho. A gente tem que realmente humanizar a nossa profissão, porque acima de tudo são outros seres humanos, né? Então, o que ele está sentindo, isso é muito importante. E isso a gente não aprende na faculdade, a gente aprende muito a ser técnico, né? Eu acho que na sua também. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que ir desenvolvendo essa aptidão. E é isso, na verdade, que me faz vender mais, né? As pessoas acham que oferecer muitos tratamentos vai te fazer vender mais, não. É a confiança. Então, às vezes eu tô ali, eu falo, e se você fizesse tal coisa? Aí a paciente, ela fala, não, então vamos fazer, porque ela sabe que eu tô entregando o melhor para ela, porque eu vou fazer algo por ela, e não somente porque eu quero lucrar e depois deixar esse paciente a Deus dará. E quando a gente fala de orofacial, a gente tá falando de um conjunto que engloba tudo, o seu sorriso, a estética, o preenchimento. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa expressão orofacial, que eu também só conheci ela quando eu comecei a trabalhar com marketing. Sim. Tava começando essa história de harmonização. Mas ele engloba tudo, porque muitas vezes a gente fala de estética, mas esquece do sorriso. Harmonização facial, né? Mas também a gente fala de sorriso, de saúde bucal, de estética como um todo. A odontologia, né, nós somos médicos da cabeça e o pescoço. Então, a gente tem um limite de trabalho que é essa região, né, do pescoço. Nós temos dentistas, inclusive, que são cirurgiões da face, né, trabalham em hospitais mesmo. Então, isso é ser dentista, né? Claro que cada um com a sua especialidade. Então, muitas vezes, os pacientes chegam até a mim, eu não posso olhar ele como uma coxa de retalhos, que era o que era feito antes. Então, Gabi, meu bigode está marcado. Então, eu ia lá e preenchia aquele sulco. Mas por que esse bigode está marcado? Qual que é o motivo dele? Será que é uma falta de estrutura? Uma perda de suporte? O que está acontecendo? Será que esse paciente tem um bruxismo muito severo? Então, a gente tem que olhar de forma globalizada. E hoje a odontologia ela vai muito para essa área. Por exemplo, algo que acontece muito comigo, os pacientes querem fazer preenchimento. Aí chega, e assim, gente, eu tenho uma visão de dentista, né? Eu não consigo, então, fechar os olhos e falar, não vou olhar dente. Então, isso é automático. Por mais que não seja a minha área de maior atuação, né, clínico geral, aí eu já vejo e falo, você tá com bruxismo, né?
Ou então, assim, ela tem uma perda do volume da boca muito grande, ela quer preencher. Eu falo, ó, a gente vai preencher, vai ficar legal. Só que a gente tem que tratar a causa dessa perda de volume. Talvez pode ser um cigarro, pode ser ranger demais os dentes, né? E hoje todo mundo range, né? Sim. Então, assim, a gente tem que tratar a boca. Ou então, por exemplo, perdi um volume muito grande dessa região do terço inferior da face. Por quê? Será que esse paciente ele usa prótese há muitos anos, perdeu osso? Então, é ser um harmonizador orofacial, é você olhar o paciente como um todo, né? Não isolado, não é uma coxa de retalhos. E acontecia o que acontecia até alguns anos atrás, né? Que era aqueles resultados bizarros das pessoas infladas, enorme, porque era só injetar produto e deixar tudo esticado, sem tratar a causa. E aí a gente veio por esse caminho, né, de uma harmonização distorcida, e agora a gente está voltando, né, e redefinindo a rota para essa harmonização mais globalizada, olhando o paciente como um todo. E sabe que eu tenho sentido até do que eu consumo, porque eu consumo muita rede social que eu trabalho com isso, mas as pessoas realmente dando esse passo para trás. Porque perdeu-se, né, a linha da naturalidade. Acho que em todas as áreas, né? Todas as áreas. E as pessoas estavam realmente indo para um exagero que era assustador. E agora a gente tá vendo as pessoas dando um passo para trás, refazendo procedimentos, retirando procedimentos. Sim. E algo muito real, as pessoas estão repensando e indo para essa linha mais natural da coisa. A era dos excessos, né? A gente veio dos anos 2010, acho que até 2020, na época da pandemia, e eu falo que a pandemia ressignificou muita coisa para praticamente 90% das profissões, e as pessoas, elas acho que estavam cansadas de manter aquela pose, né? Tudo demais, muito peito, muito cabelo, muita unha, muito... E hoje não é você deixar de fazer, mas é fazer com propósito, com intenção, né? E a harmonização, ela vem se redefinindo, se redescobrindo, mesmo porque, se a gente for pensar, é uma especialidade de 5 anos praticamente, 6 anos, 2019, 7 anos, né? Na verdade, que eu sou de biológicas, viu, gente? Então, assim, é uma especialidade muito recente, diferente, por exemplo, da implantodontia, que a área de implantes, ela é da década de 80. Então, existe muito estudo, são 40 anos de estudo. Então, o que acontece? Os estudos são muito rápidos, assim, a gente tem até dificuldade de acompanhar todo esse processo, porque é uma área que as pessoas acham que está saturada, mas ela está, assim, num crescimento exponencial. Hoje, uma pequena parcela dos dentistas tem especialidade em harmonização e realmente é uma área, assim, que vai crescer muito ainda. Então, tem sido, assim, uma mudança de rota mesmo, né? Dessa área de volumizar demais e agora por uma área mais natural. E a gente vê esse exemplo das famosas, né? Que vem daquela era de Kim Kardashian, de muito volume, para agora uma era de mulheres mais naturais, né? A gente tem exemplo, por exemplo, a Bruna Marquezine, a Marília Barbosa, são mulheres que elas são mais naturais, mas que fazem muitos procedimentos, mas que fazem com propósito e muito cuidado, assim, para ter um resultado sofisticado e uma beleza realçada, sem exagero. E quase imperceptível, né? Sim. Porque a olho nu a gente não diz. Não. Eu falo que o maior elogio que eu posso ter do meu trabalho é quando não se elogia o procedimento, mas a pessoa. Então, nossa, mas você tá mais bonita, o que você fez? Então, assim, eu não consigo identificar se é uma boca. Claro que tem procedimentos que realçam um pouco mais, mas eu vejo que a pessoa tá mais bonita, mais confiante. Isso é o resultado de uma harmonização bem feita. Eu não quero que os meus pacientes cheguem num lugar e falem, nossa, que boca grande, que bochecha exagerada, que mandíbula exagerada. Isso já está ultrapassado. Eu quero que os pacientes falem, nossa, que pessoa bonita, que beleza bonita, que cuidada que ela é, né? Mas sem entender o que foi feito, de forma bem sofisticada. Isso, inclusive, aconteceu muito comigo quando eu fiz o sorriso, que as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, mas isso tem uma coisa diferente. Eu falava, eu fiz o sorriso. Você mesmo já falava, né, Mar? Eu mesmo já falava, mas ninguém reparava, porque tem como dizem aí, os dentes de tecla de piano, né? Que na hora que você vê, bate o olho e já sabe. Realmente. Agora, as pessoas não tinham essa percepção. Tanto que até hoje, se eu não falo o que eu fiz, ninguém sabe o que eu fiz. É muito natural, É né? muito natural. Tanto boca que eu já fiz, o dente que eu já fiz, o queixo. queixo que eu já fiz. Se eu não falo, as pessoas não sabem. Acham que realmente olha pra mim e fala, tem alguma coisa diferente. Sim. Tá mais bonita, tá mais confiante, principalmente. Totalmente, gente. Mas esse é um benefício da naturalidade. Nossa, totalmente. Eu vou por essa linha e, assim, as minhas pacientes, elas querem isso. A grande maioria, algumas são mais exageradas, aí a gente tem que dar aquela segurada. Fala, vamos tratar sua pele, vamos cuidar da pele primeiro. E aí a gente consegue esse resultado. E, assim, realmente
fica muito bonito, assim, é um rejuvenescimento global do rosto e o resultado, além de tudo, é duradouro, né? E além de ser duradouro, ele é funcional para se manter, porque ninguém se sustenta tendo que fazer preenchimento toda vez, toda hora, muitos procedimentos, né? Acho que fica até insustentável. Então, assim, tanto questão de dinheiro, de tempo, então as pacientes elas ficam satisfeitas, se sentem bem, se sentem aquela mulher de 20 anos atrás, porque é isso, né? É trazer uma juventude e assim adaptada para o momento de agora que ela tá vivendo. Sim, deixa eu só ajeitar o seu microfone. Tá. Aquelas Do lindo. bastidores. É que eu tô vendo ele virando aqui. Nossa, eu achei que já tinha aqui na. E em relação a tempo, porque tem que ter um prazo, um período de descanso entre esses procedimentos. Como que funciona o prazo? Por exemplo, eu fiz a boca, eu faço daqui 6 meses, eu faço daqui 1 ano, botox, preenchimento. Como que funciona em relação a tempo? Porque senão a gente perde a mão também, toda hora quer fazer. Agora a gente tem uma mudança de paradigma aí, que são as canetas emagrecedoras. Então o metabolismo ele anda muito acelerado de muitas pacientes. Por isso que a gente precisa ter a anamnese muito bem feita, né? Mas assim, em média, o botox, vamos colocar aí numa mulher de 30, 40 anos. Em bula, o botox é 4 meses. Então eu sempre falo para os meus pacientes, até 4 meses você vai sentir voltando a sua musculatura, mas não como antes. Então ela volta com a pele mais tratada, né? Então eu coloco esse tempo aí. Algumas pessoas relatam que sentem até 6 meses, mas em bula é esse período. Eu personalizo muito, né? Cada paciente é única. Uma menina de 20 anos não vai precisar fazer botox a cada 4 meses. Pode ser um botox mais preventivo. Um bioestimulador de colágeno, que eu falo assim, é a poupança da mulher. Depois dos 30 anos, pelo menos uma vez por ano seria legal você fazer. Por quê? Você nunca vai precisar, por exemplo, recorrer a uma cirurgia plástica se você cuida da sua pele desde cedo, né? Um preenchimento labial, 1 ano, 8 meses. Um preenchimento de mandíbula vai durar aí 1 ano e meio a 2 anos. Isso dependendo do produto, né? Então, tem profissionais que usam produtos que têm um padrão ouro, que são os que eu uso. Então, eles têm uma durabilidade maior. Esse paciente volta menos, né? Mas aí ele volta para fazer outras coisas. Por exemplo, tratar a pele, alguns pontos de luz no rosto. Então, isso é muito personalizado. E agora, por conta das canetas, os pacientes elas acabam perdendo o efeito do procedimento e aí tendo que voltar antes, infelizmente, né? Outra coisa que interfere também no resultado é a hidratação, porque eu lembro que quando eu fiz meus procedimentos, uma recomendação foi tome água, porque senão o seu organismo vai absorver aquele produto muito mais rápido, porque tem vários cuidados para que o seu procedimento seja mais efetivo também. Sim. Eu falo isso para todos os pacientes, é 50% em clínica, 50% em casa. Então, eu fiz um botox, parei de usar protetor solar, não cuido, não faço uma skincare básica, isso vai interferir assim completamente. E eu falo, gente, a saúde é de dentro para fora. Não tem como um procedimento ele se sustentar num corpo inflamado, num corpo desidratado, num corpo que tem autocuidado. E eu falo isso para todos os meus pacientes, eu tento reeducá-las, né? Muitas vêm sem cuidado, a grande maioria agora tá se cuidando, né? Mas às vezes não passa um protetor, lava sabonete com sabonete que lava a mão, sabe? Um descuido total. Então, assim, eu falo para elas, o procedimento é seu, então, assim, se você quer que ele dure mais, você precisa se cuidar mais. Então, precisamos cuidar também dessa interface, né? Que seria de uma saúde sistêmica mais adequada, mais cuidada. Tem pacientes, por exemplo, que fazem preenchimento, fumam, não bebem água. Isso interfere, assim, 100% na durabilidade, infelizmente, né? Eu ia falar, inclusive, isso. Tem muitas mulheres que buscam esse autocuidado, esse rejuvenescimento, mas vai lá, faz procedimento, chega em casa, aí bebe um monte, fuma 2 maços de cigarro, às vezes até antes das 24 horas do procedimento. E aí fica com o resultado mais limitado, realmente. Eu falo que hoje em dia, com tanta informação que nós temos, é quase que uma loucura a gente se submeter a um estilo de vida sem saúde. Claro que cada um tem uma rotina, um estilo de vida, mas o básico, gente, beber uma água, fazer pelo menos um exercício umas 3 vezes na semana, cuidar da alimentação, beber menos, né? Então são coisas assim que qualquer pessoa leiga sabe. A internet tá aí para isso, para nos dar essas informações e não dá. Um corpo inflamado, o seu procedimento não se sustenta, infelizmente, porque o seu corpo ele vai consumir aquilo para outras regiões. Então eu sempre falo para os meus pacientes, reforça na alimentação, cuida. E eu tento também alinhar isso com o meu estilo de vida, né? Porque senão fica, é o que a gente estava falando no começo, totalmente incompatível. Ser uma doutora que depois só come cheeseburger, não se cuida, não vai numa academia,
Então isso, ele não tá alinhado com a minha imagem, né, como profissional, e as pacientes, elas compram isso também. E eu vejo que elas acabam se inspirando também em mim para isso. Com certeza. Igual eu sempre digo, a mesma coisa de você ir fazer uma tatuagem com um profissional que não tem tatuagem. Aí você vai chegar lá e vai ficar meio receoso. Vai falar, como assim? Esse tatuador não tem uma tatuagem pra mim ver? E a mesma coisa com o profissional da beleza, da estética. Vai olhar, como eu citei no começo, como podemos ver, vou falar novamente, é uma mulher muito bonita. Então a gente vê que realmente... Não, a primeira vez que eu vi ela, gente, eu falei, gente, que mulher bonita. Imagina! E é uma coisa que a gente repara, que ela trabalha com beleza, com estética. Se você não traz isso pra gente, uma pele bem cuidada, como você disse, claro. que você trata desde quando você era nova, é um espelho pra quem quer fazer um procedimento com você. As minhas pacientes, elas confiam tanto em mim que eu acabo associando, você sabe, né, o meu estilo de vida. E às vezes eu posto algum produto pra indicar mesmo, né, que eu acho super legal essa troca. E elas falam, doutora, qual que foi que você indicou mesmo pra fazer o hidratante e tal? Isso é muito legal, né, porque eu vejo que o meu estilo de vida, ele tá alinhado com isso. Da mesma forma que as pacientes que vêm até mim querem naturalidade, elas estão buscando por uma vida melhor. Eu tenho até um caso de uma paciente, ela veio conta semana passada, que ela começou a fazer pilates porque ela me via fazendo pilates. No começo, né, até um Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu vejo que é uma influência tão positiva, porque eu falo, gente, olha que legal, essa mulher que era extremamente sedentária, de alguma forma influencia ela pro bem, né? E é isso, conectando novamente com o início da conversa, a gente conseguir ser esse instrumento, né, daquela mulher que estava na correria, só trabalhava e agora tirou um tempo para si, tirou um tempo para cuidar de si, isso é fantástico. E pra gente encerrar o nosso bate-papo, se você pudesse deixar um conselho para quem quer fazer um procedimento e nunca fez, ou para quem quer e não teve uma boa experiência, ou para quem quer fazer de novo, já fez, gostou, qual o seu conselho para quem quer realmente dar esse passo em busca da autoestima dela? Porque tudo isso que a gente falou nada mais do que se olhar no espelho e se sentir bem com aquilo que você tá vendo. Bom, eu acho que toda mulher precisa se amar. O caminho da autoestima é um caminho difícil muitas vezes, né? Eu sei porque eu não sou mãe ainda, mas muitas mulheres, elas acabam se desconectando do que elas são, se deixando de lado, e são pequenos passos que você vai colocando. Você não precisa de uma vez fazer. Algumas mulheres não conseguem investir tempo, dinheiro nisso ainda, mas são pequenas frações do seu dia que você começa a dedicar para você mesma e se colocar em primeiro lugar. E quando a gente começa a se amar mais, a se arrumar, passar um batom, eu sempre falo para as minhas pacientes, eu vou te dar uma tarefa, hein? Passa um corretivo, um batom para essa semana que vem, vamos ver como que vai ser? E aí quando elas retornam, elas começam a se posicionar melhor. E o mundo começa a te tratar melhor, é incrível, mas como as pacientes, quando elas começam a fazer procedimento, como elas me trazem, né, esses feedbacks, assim, de como que o mundo tá melhor para elas. Não porque ele está mais fácil, mas porque elas começaram a se enxergar dentro, se posicionar diante do mundo, das situações, em primeiro lugar, não como pessoas egocêntricas, mas entendendo o valor, porque cada uma de nós temos um valor, independente do que você faz. E é muito legal, né, essa redescoberta, assim, elas se reposicionam. Eu tenho um caso de uma paciente em específico que ela veio cheia de objeções, estigmas, e aí a gente começou a fazer, e aí eu indiquei para ela uma terapeuta minha de confiança, que eu sempre indico para as minhas pacientes, e ela começou a fazer terapia. E, por incrível que pareça, a partir da terapia, a terapeuta dela indicou para que ela fosse terapeuta, ela fez o curso, estudou e hoje ela tem uma profissão. E ela trabalha também curando outras mulheres. E eu falo, gente, tudo bem que eu tenho uma pequena parcela, mas que eu fiz parte disso, é tão legal, né? É um processo. Então, eu acho que se amar, né, é um processo e não é uma vontade que vai nascer às vezes, é uma escolha. Por exemplo, a partir de hoje, eu vou começar a me amar mais. Eu vou deixar 10 minutos para eu fazer um alongamento, para eu passar um batom. E aí isso começa a se abrir um mundo tão bonito. Então eu fico muito feliz de ser esse instrumento para elas. Ai, que lindo! E qual é o seu arroba do Instagram, para quem quiser te seguir e acompanhar o seu trabalho de pertinho? O meu arroba é Gabi Carvalho Hoff, H-O-F, né, de harmonização orofacial. E lá eu posto sobre tudo, sobre os meus procedimentos, sobre a minha linha de tratamento, resultados, um pouco do meu estilo de vida, um pouco de tudo, né? O CNPJ e o CPF estão lá, então eu acho que vocês vão gostar muito de me acompanhar.
Gabi, muito obrigada por esse bate-papo. A gente teria muita coisa para falar ainda, mas aí a gente volta no segundo episódio para falar um pouco mais, porque realmente é um assunto muito amplo e que as pessoas têm essa curiosidade. Sim, com certeza. Muito obrigada pelo seu sim, espero e tenho certeza que as pessoas que vão assistir vão gostar, porque o que a gente falou aqui realmente foi muito rico e é muito importante a gente falar um pouquinho de estética, autoestima e saúde, porque tudo isso também é saúde. Foi um prazer, Má, e eu fico muito feliz de ver o seu trabalho, principalmente com tantas mulheres. E é isso, né? A gente não solta a mão de ninguém e todo mundo cresce. Fico muito feliz e obrigada pelo convite.